Olá, amados alunos! Essa é a correção completa do PET 1 2021, semana 3, segundo ano, Química. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está nas páginas 57 a 58 do PET 1. Amados, estamos aqui mais uma vez para a correção completa. Caso você queira ver a correção resumida, você pode acessar o canal Geografidades ou clicar no link que aparecerá na descrição desse vídeo. Aqui é para você que quer aprender mais, quer ouvir as minhas piadas, as minhas sátiras desse pet maldito. Essa pessoa que elaborou essa... Já adianto que essa correção tentei fazer uma vez no canal de Geografidades, deu 21 minutos e agora deu 14 e pouco. Né? Agora eu não sei quantos que vão dar aqui. Já adianto que o cara que fez esse patch aqui, enfim, não vou nem... Vou esperar a hora certa para criticá-lo. Almados, olha só. Eles pedem o que aqui no patch? Primeiro, para definir essas, né, o que são essas ligações intermoleculares e ainda para representar numa bolotinha, né, num quadradinho aí, né, num quadro aí abaixo. Almados, tô até aqui me ajeitando porque... Epa, ai, ai. Jesus, tô ficando velho. Esbarrei aqui, hoje eu tô que tô, né, tô que tô, enfim. Almados, primeiro ponto. Primeiro ponto que vocês têm que, né, se atentar. As ligações, interações, ligações não, perdão, ligação é dentro da mesma molécula. As interações de polo instantâneo ou de polo induzido ou ligações de London ou de Van der Waals, sabe? Você vai ver isso aí. Embora chama de London porque foi a única que London estudou e Van der Waals foi a única que Van der Waals não estudou. Eles chamam de Van der Waals, mas Van der Waals devia de ser as outras. E essa aqui devia de ser a de London, entendo. Enfim. As de polo instantâneo, elas ocorrem em moléculas apolares. Apolares. Professor, o que é molécula polar? Também, pois é. Molécula polar e apolar é o seguinte. Imagina que eu tenho a ligação aqui, por exemplo, do CO2. Tem um oxigênio aqui que faz a dupla C. Você tem que entender de geometria aqui, viu? Que é uma geometria linear. O que acontece com os elétrons aqui do oxigênio? Puxam para cá. E o que mais? Os elétrons do oxigênio também puxam para cá. Lembrando que isso aqui estão compartilhando elétrons. Né? Tem uns parzinhos de elétrons aqui que estão sendo compartilhados. Esses tracinhos representam isso. Ok? Pera aí. Eu puxo para cá com oxigênio e para cá com oxigênio também. Pô, então pera aí. Então o que acontece? Então ela é o quê? O momento dipolar que a gente fala é zero. Porque um para cá, outro para cá, poxa, dá zero. Lembra lá de força, né? Da física e tudo. Puf, puf, fica parado. Então o momento dipolar é zero, então ela é apolar. Isso acontece, por exemplo, no H2, né? Para cá, para cá, para cá, para cá. Professor, acontece na água. A água é assim, professor. Já vi um aluno perguntando, né? A água é assim. Então a água é polar? Gente, de novo, eu falei que tem que saber geometria. A geometria da água não é essa. Essa aqui é a representação no plano. No plano. Mas a geometria da água, ela é o quê? Angular. Angular. Não tem como isso aqui dar zero. Ah, e se fosse 3? Aí seria zero. Seria zero. Por quê? Porque aí teria que ter outro aqui. Mas não tem. Então não dá certo. E aí? E aí que nós temos aqui um par de elétrons aqui que está aqui. E o oxigênio ainda puxa mais elétron para cá. Porque ele é mais tarado por elétrons do que o hidrogênio. Isso aqui já é uma molécula polar. Então não faz duplo instantâneo. Isso aqui não faz dipolo instantâneo. Falei duplo instantâneo, né? Tá. Pode ser também dipolo instantâneo. Ok?
precisa de ter uma molécula apolar, porque elétron, a gente sabe que elétron faz o quê? Fica mandando. Em um dado momento, por isso que é instantâneo, ela fica mais aqui, fica menos aqui. Aí vai vir uma outra que fica menos aqui, mais aqui. As duas interagem. Aí vai vir outra aqui, blá, blá, blá. Isso depende do tamanho da molécula, né, do tipo de molécula e etc. Ok? Tudo bem até aí? Entendido? Então, se você está gostando da correção, inscreva-se no canal, destrua o botão de like, clique no sininho de notificação. É muito importante para o canal. Aí pede para representar. Você vai representar assim. Ou assim também serve. Mas só que você tem que falar que as moléculas são I2, CO2, H2, O2, Cl2, N2 e por aí vai. Entendidos, amados? Pois é, amados. Isso acontece o quê? Nós temos uma repulsão, normalmente o quê? Quando aqui é mais, aqui é mais. Menos, menos. Mas o dipolo induzido, né? O que acontece? Normalmente uma fica mais e a outra fica menos. É a mesma coisa que aqui, menos, mais. Um dado momento fica perto de uma mais, menos, elas vão se interagir. Elas vão se interagir. Continuando. Dipolo, dipolo. Amados, eu falei que as dipolo induzidos só são apolares, não são? As dipolo acontecem em quem? Em moléculas polares. Professor, acontece na água? Acontece. Mas, professor, eu lembro que teve um professor meu que falou que na água é pontes de hidrogênio. O professor de biologia, ou ligações de hidrogênio. Ele também está certo. Por quê? Olha, é muito engraçado esse pessoal da química. É muito engraçado, porque em vez de abrir um grupo, falar, ó, dipolo, e temos um caso específico de dipolo, pontos de hidrogênio, ligações de hidrogênio, e como você quiser dizer, né? Na vez de falar isso, eles falam que parece que é outra ligação. Gente, é a mesma ligação, só que acontece só com hidrogênio e o grupo FON. Fluo, oxigênio e nitrogênio. Continuando. Ocorre somente em moléculas polares. Ok. O que mais? Então vamos lá. Lembrando que no HCl, quem é mais eletronegativo? Estudamos isso semana passada, na semana 2. É o Cl, tem uma tabelinha lá. Mais. Beleza? E aí? E aí que vai vir uma outra molequinha aqui. Um H aqui, por exemplo, que está mais, que vai estar menos, vão interagir. Só que isso é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por que, professor? Lá era instantâneo. Aqui é instantâneo. Aqui é instantâneo. Por quê? Porque naturalmente elas não têm polaridade. Olha só, não tem polaridade. Polaridade é que tem o quê? Tem umas cabecinhas o quê? Negativas e a outra positiva. Lá eles não têm gênero. Se você precisar falar isso, aqui eles têm gênero. Lá eles não têm gênero. Lá é toda hora é qualquer um. Vai soar isso muito, muito. Enfim. Ignore o que eu acabei de falar. Lá eles não têm nada. Cada hora vai ficar rolando a polaridade, porque os elétrons ficam lá, né? Ninguém sabe onde o elétron tá. Naquele dado momento. Beleza? Aqui a gente já sabe. Aqui a gente já sabe se ele é positivo ou se ele é negativo. Porque aqui a gente já sabe que o Cl é Cl-. E aqui a gente já sabe que ele é o H+. Não tem jeito de ser isso, porque o Cl ou, né, outras moléculas, por exemplo. Professor, me dá um outro exemplo. HI. HI. Professor, mas esse aqui tem um hidrogênio, faz pontos de hidrogênio. Não, não faz. Não faz. Não faz, cara. Já falei pra você que não faz. Ok? Professor, e o SO2?
Isso aqui é linear? Não é linear, pô. Por quê? Porque sobe elétron. Porque sobe elétron. Aliás, essa aqui é linear. Agora eu fiquei na dúvida. Acho que não é linear, não. Tem que pesquisar. Esqueci, tem que estudar isso de novo. Mentira. Tem que pesquisar. Não é a aula de geometria aqui, não. Acho que é o SO3 que dá a trigonal plana. Enfim, não vem ao caso. CO. CO não dá, não. CO não tem como, não. Ok, CO não tem jeito. É um monóxido de carbono. Não tem jeito. Esse cara aqui, ele é polar. E não faz pontos de hidrogênio. Só se tiver o hidrogênio perto dele, com oxigênio aqui. Vai fazer pontos com esse cara aqui. Professor, me dá outro exemplo que dá pontos de hidrogênio. Tá bom. Nós vamos pensar no álcool. No álcool. Vamos pensar aqui no CH3CO. Pera aí. Eu esqueci como é que monta isso aí. Isso é química orgânica. Tem que fazer a aula do terceiro ano. CH3OH. É CH2, perdão. Perdão, amados, perdão. Ah lá, o Harry Potter sumiu aqui. Então tá bom. É isso mesmo. Carbono aqui uma, isso mesmo. Esses aqui, eles vão fazer pontos de hidrogênio entre si. Vai vir um O aqui, depois vai vir com outro, com um H de outra molécula aqui. Vai estar aqui CH2, CH3. E vai ficar fazendo. Professor, mas ele tem um pedaço que ele é polar, apolar, sim. Não existe uma molécula totalmente polar e outra apolar. A gente fala que é o caráter dela é polar e caráter é apolar. Por que isso? Gente, já pensou o detergente? Detergente, como é que ele é lavar coisa polar e outra apolar? Eu tenho que ter dois detergentes? Não. A gente faz um pedaço da molécula polar e outro é apolar. Por isso que o álcool ele é solúvel na gasolina e solúvel na água. Por isso, porque tem um pedaço polar, né? E apolar. Enfim. E aí? E aqui nós falamos o quê? De momentos, né, polares, momentos de polar. Falei um pouco de geometria e tudo, mas o dipolo já acontece quando você vai fazer isso aqui, né, no seu quadrinho, ou esse aqui, você que escolhe. Ok? Aqui esse é mais eletropositivo, ou se é eletronegativo. Repare que aqui o Cl que é o negativo. Professor, vamos falar de ponto de hidrogênio. Vamos. Ponto de hidrogênio é um caso específico, um caso extremo de ligação de polo permanente. Eu devia ter trazido como se diz, uma figurinha. Sabe quando você pega a ponta de um pincel, ela tá meio, né, toda esvoaçante, do nada você coloca a água e ele fica juntinho? É por conta das pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. A água que tá lá junta, lá dentro, e faz ele ficar mais. É igual o seu cabelo, quando você vai na água, poxa, é mais ou menos isso. Acontece isso quando você coloca a sua cabecinha lá na água e seu cabelo fica menorzinho na água. Ligação de hidrogênio, sabia dessa? Não sabia. Acontece com quem? Com o grupo FON. Opa, estou com outro pincel, que não é o pincel que eu. Ah lá, falando de pincel, eu acabei confundindo os pincéis aqui. O grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, por conta do que? Fortemente eletronegativos. Professor, eu fui na tabela de eletronegatividade que o senhor deu aula passada e o Cl tem mais ou menos a mesma eletronegatividade do que o nitrogênio. Sim, amado. Por que o Cl não faz pontos de hidrogênio? Olha, eu diria que é uma questão de política lá, né, do pessoal da química. Mas eu pesquisei e falaram que ele não faz pontos de hidrogênio porque, inclusive, é o exemplo, né, aqui de trás aqui é o HCl, porque o tamanho da molécula importa. O Cl tem um número atômico de quanto? 17. O oxigênio, o flúor e o nitrogênio tem de quanto? 5. O nitrogênio tem quanto? Vai lá. O flúor tem quanto? Estão lá um seguidinho do outro. Né? O oxigênio é 8, o flúor é 9, o nitrogênio é o quê? 6. 6? Não, agora eu tô confuso. Esqueci, amados. Perdão. Acho que é 6 mesmo.
Não, é 7, 8 e 9, perdão. 7. Nossa, que confusão. Número atômico desse aqui é 7. Esse danadinho aqui é 8 e esse aqui é 9. Perdão. E aí? E aí, né, que eles estão seguidinhos um do outro e são os mais eletronegativos do que? Da tabela periódica. Como eles são muito eletronegativos, eles puxam os elétrons para eles. Puxam. Puxam mesmo. O flúor ainda mais. O flúor é mais eletronegativo de todos. O flúor é tarado por elétrons, literalmente. Bateu o elétron na porta do flúor, já era. Já era. Muito engraçado. Tinha um colega meu que ele falava já era. É... Ele falou assim: "Ih, passou um cara aqui, né? Já era." Né, ele achava que tudo dele era já era. Quando ele estava enfesado. Enfim. Resumindo, pontos de hidrogênio nada mais são do que ligações entre moléculas polares, né? Moléculas polares entre quem? Que tem hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Ok? É uma ligação entre moléculas, né? Muito complexa. Muito complexa. Enfim. Agora chegou a hora de criticar a mãe. A mãe não tem. Aliás, tem culpa, que ela colocou o cara no mundo, né? Ela tem culpa. O cara que elaborou essa atividade, essa semana. Aqui fala de propriedades: brilho, dúctil maleável, conduz calor e eletricidade. E aí, cada uma das alternativas tentou confundir você com essas. Aí fala: o brilho característico dos metais é devido à transição dos prótons. Não, gente, próton não sai do lugar. Se sai do lugar, troca de elemento. Quem se movimenta são quem? São elétrons. Elétrons. Na ligação metálica, quem se movimenta são os elétrons. Eles se movimentam formando a nuvem eletrônica. Aqui ele chama de mar de elétrons, né? Mas para mim é nuvem eletrônica. Ele inventou um termo aí. Não inventou, né? Existe esse termo, mas todo mundo fala nuvem eletrônica. Eles estão na superfície metálica. Você sabe aquele modelo do Bohr que absorve energia, depois libera? Fica esse negócio, absorve, libera, igual fogo de artifício. Pois é, nos metais isso é o tempo inteiro. Por isso que brilha. Por isso que brilha. Esse aqui é um exemplo, né? Não sei se você sabe, mas para você saber qual minério que é, você observa a cor. Normalmente, você observa a cor desse minério, sabe? Esse caso aqui é a especularita. Eu não sei falar muito de minério, sabe? Porque eu não estudei muito geologia, engenharia de minas, né? Geografia também. Liliana estudou mais que eu. Né? O cara que morou comigo, né? O Rael Renner. Né? Raelzito, igual eu chamo. Ele, né? Ele fez engenharia de minas, ele fez técnico em mineração e engenharia de minas. Então ele sabe falar isso melhor do que eu. Mas a cor que vai falar qual minério que é. Uma das características, né? A principal é a cor. Para sabermos se tem minério e qual é esse minério em questão. Continuando. B de brontossauro. Trefilação. Que nome feio que eles inventaram, mas existe. O que acontece? A trefilação, ela deriva de quem? Da ductibilidade. A ductibilidade, você tem aqui o quê? Você entra, né, numa dada espessura e sai numa outra menor. Professor, me dá um exemplo de aplicação disso, gente. Gente, vocês já viram arame farpado? Arame farpado é derivado do quê? Da ductibilidade. Da ductibilidade. Isso mesmo. É a capacidade de se transformar em fios. Os metais têm muita. Os metais têm muita capacidade de se transformar em fios. O ouro, principalmente. O ouro é o mais dúctil e o mais maleável. Inclusive, o Rutherford utilizou lá no experimento dele o ouro, por quê? Porque ele era uma fina camada. Ele queria uma finíssima camada. O mais fino que eles conseguiram era o ouro. Ok? Tudo bem até aí? Então tá bom. Continuando. Opa, esqueci de desmarcar. Possibilidade de amassar. Gente, isso é maleabilidade. É a folhinha de ouro que eu falei. Mas a que eu mais fiquei, assim, atônito com essa
frase foi isso daqui. Era pra você não marcar de jeito nenhum. Atração à eletrossagem de cargas iguais. Gente, cargas iguais não se atraem, elas se repelem. Próton atrai elétron, elétron atrai próton, e não, próton não atrai próton, eles se repulsam. Professor, e como é que fica o núcleo? Núcleo é um negócio engraçado. Por quê? Porque tem nêutron lá para tentar neutralizar a ação dos prótons. Só que núcleos muito grandes, né, passou ali do plutônio, do urânio e tal, número 92, o trem já começa a ficar estranho. Já não é tão fácil ficar junto ali, não. O tempo é pequenininho. A maior parte deles são criados em laboratório. Não tem muita aplicabilidade. Entendeu? Não tem muita aplicabilidade. Então, é um negócio um pouco mais complicado depois que o núcleo vai ficando muito grande. A tendência deles é o quê? Ele sofreu o quê? Quebra, né? Lembra da fusão e da fissão? A bomba atômica é fissão nuclear. Uma bomba de urânio, uma bomba... Professor, gostei desse negócio, continua. Tá bom. Vamos falar um pouco disso. A fusão nuclear é quando você tem átomos de hidrogênio, ok? Eles fundem, formam diélio. O diélio forma dois diélios, né? Vão duplicar de tamanho. E vai 4, 8 e vai, por aí vai. Eles vão fundindo. Isso é fusão nuclear, libera muita energia. A bomba de hidrogênio é baseada em quê? Em fusão nuclear. Só que tem um problema. Essas temperaturas, para ocorrer fusão nuclear, precisa de uma temperatura absurda. 6.000 Kelvin, no mínimo. Ou mais ou menos 6.000 graus também, né? A diferença de 273 para lá, 273 para cá, enfim. É enorme. É enorme. Almado, é enorme. E aí, como é que eu ativo a bomba de hidrogênio? Com uma bomba atômica. Isso mesmo. Uma bomba de urânio, uma bomba de plutônio. Precisa de uma bomba atômica para, pelo menos aqui na Terra, para fazer uma bomba de hidrogênio. A bomba atômica, ela funciona o quê? Com fissão nuclear, quebra de núcleo. A fusão é a junção de núcleos. Estrelas morrem por isso, porque chega no ferro, não é muito complicado você fundir dois núcleos de ferro. Já começa a ficar ruim ali. Aí a estrela, né? Enfim, isso aí é lá para astronomia, né? Mais para astronomia, mais para astrofísica, quem quiser estudar isso. Mas chega no ferro, já não é tão fácil mais fazer fusão nuclear, não. Tá? Continuando. Letra D de dromedário. Aqui já é uma propriedade do que? Né? A condução de calor. Não coloquei essa no canal Geografia e Dados, mas achei interessante falar. Né? A condição de calor é o quê? Gente, nêutron, de novo. Falou de nêutron. Nêutron tá lá no núcleo. Pra que eu vou movimentar nêutron, cara? Ah, professor, falando de astronomia, tem uma estrela de nêutrons. Tem uma estrela extremamente densa, inclusive. É uma colherzinha numa estrela de nêutrons. É bem pesadinha. Né? Daria uma estrela de nêutrons é bem pesadinha. É uma colherinha de nêutrons, né? Enfim. E aí? Não é Gente, nêutron fica lá no núcleo, parado. Elétron que se movimenta. Quem se movimenta são elétrons. Né? E aí eu coloquei uma coisa familiar. Essa pessoa aqui está cozinhando com uma colher metálica, né? E se ela ficar muito tempo cozinhando, não vai ficar assim, porque esse forno tem propriedade de deixar incandescente. Deixar incandescente assim, você pode saber que tá bem quente, tá? Tá bem quente, muito quente. Cada metal tem uma propriedade específica, mas tá bem quente. Fazer o metal ficar desse jeito, chegar no estado líquido para me deixá-lo bonitinho assim, porque tá bem quente. Né? Inclusive, né, foi isso que aconteceu lá na Idade dos Metais, né? Na época lá na Idade dos Metais. Foi, o ser humano descobriu que metais podem ser, né, mudados. Né? Fazer espada, fazer as coisas. Aí que começa o negócio. Antes era só porrada, né? Era pedra lascada, né? Depois virou pedra polida, né? Pra matar, né? Metal. Aí começou a ter mais guerra. Porque... Enfim.
Não vou discutir aqui isso aí. Isso aí eu vou deixar isso lá pro professor de história. E aí? E aqui a pessoa vai queimar. Vai queimar, porque ela é muito inteligente. Né? Normalmente, se você quiser balançar com negócio de ferro, normalmente eles colocam, né, uma cortiça aqui, ou algum pedaço de madeira, porque madeira não tem a condutividade, enfim, não tem uma boa condução de calor. Ok? Então tá errado. Aqui você vai marcar essa alternativa para o seu pet, porque ela é menos pior. Ela pelo menos fala que corrente elétrica tem mar de elétrons, mas temos um problema. Você vai marcar E de energúmeno, mas o energúmeno que fez né, como se diz, escreveu isso daí. Vocês devem estar escutando um barulho de fundo que é a minha cachorra enfesada gritando para motos que passam na rua. Se você tem um cachorro que late muito na sua casa e de vez em quando dá vontade de dar uma porrada nele, deixa aqui nos comentários. Eu não tenho vontade de dar uma porrada nela. Apenas, né, eu simplesmente pego a bolinha dela, bato no chão, jogo no chão, ela esquece. Tem métodos, né? Amados, não existe esse negócio. Passa corrente elétrica, forma mar de elétrons. Gente, os mar de elétrons ou a nuvem eletrônica, ela já tá lá. Ela já tá lá, independentemente de eu querer ou não. Vamos ver aqui, ó. Opa, vou conseguir, vou conseguir. Quando você tem esse danadinho aqui, né, que você vai espetar para carregar um celular, fazer alguma coisa, o que acontece? Ele é metálico. Quando eu ligo na tomada, aí aparece o mar de elétrons? Não, ele tá lá. Ele só tá esperando você citar pra quê? Pô, vou falar como engenheiro eletricista aqui agora. Ele só tá esperando você aqui pra quê? Pra correr a corrente elétrica. Pra corrente elétrica, você fechar um circuito pra corrente elétrica e voltar. Corrente elétrica precisa de um circuito fechado. Não tem jeito de você tentar ligar esse negócio se não tem um circuito fechado. Por isso que a gente tem um encaixe. Para quê? Para fechar um circuito, passar corrente lá, né? Onde você quer carregar e tal, para isso acontecer. O mar de elétrons já existe. Ele já existe. Não é porque a corrente... Quando uma corrente elétrica passa que ele forma, ele já está lá. Ele só está esperando você apertar o que? Apertar não, né? Tá esperando você simplesmente plugar, fechar o circuito para que para que o mar de elétrons funcione. Mas tá lá. Então o energúmeno, né? Deixei aqui, né, o gabarito pro pet é de energúmeno, o energúmeno que fez essa prova. Mas para mim, eu marcaria questão nula. A vontade que dá de xingar a mãe dele, eu não queria xingar a mãe dele. Ah, não tem culpa, tem, porque colocou esse cara no mundo. Esse cara que foi colocado no mundo fez uma frase dessa. Né? Se ele estudou química, né? Se ele estudou química, eletroquímica, não sei. Esse cara aí, perdoe-me, né? A Secretaria de Educação merece ser o quê? Demitido. Aqui, cuidado, gente. Cuidado com essa aqui, ó. Ele pede a incorreta. Ele pede a incorreta. Tô até arriscando aqui. E quantos mols que formam? Não sabemos quais são os reagentes, mas os produtos são 1 mol de hidróxido de ferro e 3 mols de cloreto de sódio. Então vamos lá. A reação é essa aí. A reação é essa aí. Professor, quais são A e B? Ah, pode ser alguns. A gente sabe mais ou menos que pode ser. Pode ser algumas coisas, mas não nos perguntaram. Então a gente não vai gastar neurônio com isso. Amados, olha só, a massa referente a 1 mol de hidróxido de ferro formada na reação é de quanto? 107 gramas? Vamos calcular. Qual é a massa de ferro? 56 mais 3, que está entre parênteses, está multiplicando. 3 vezes quem? A massa do oxigênio. A massa do oxigênio é 16. Opa, é vezes 1? Não, é mais, porque ele não está multiplicando 1, e sim somando com a massa do hidrogênio. É 56 mais 3 vezes 17, que darão 51, igual a 107 gramas. Correto. Professor, onde que você achou essas massas molares? Na tabela periódica. Arredondei. Beleza? Tem uns arredondamentos. Se pesquisar no Google, você não vai achar exatamente esse valor, não. Vai ser quase 108.
Enfim, amados, essa alternativa... Ah, outra coisa. Aí você pensa, essa tá correta, vou marcar essa. Amados, maior parte das questões pede a resposta correta. Mas essa aqui tá pedindo o quê? A incorreta. É uma técnica de quem quer ferrar com você de colocar a alternativa A como correta, porque normalmente a gente está acostumado a marcar tantas vezes a correta que a gente lê a letra A, tá bonito, puf, vai lá e marca. Normalmente a letra E é o D, quando é assim, mas né, não é o caso aqui da questão, que foi B de Borontosal. A massa referente ao produto formado com leite de soja é 58,5. Amados, vamos calcular primeiro a massa molar desse cara. Na, 23, mais o CL, que é 35,5, igual a 58,5 gramas por mol. O cara vai lá, vê esse negócio e fala assim, não é essa a alternativa. É sim. Por quê? Porque lá forma quantos mols? 3. Ele fala no enunciado que são 3. Então são 3 vezes 58,5. Isso vai dar quanto? 15 aqui. Vão dar 24 com mais um 5. 15 com mais 2 que foram 175 gramas. Porque foram 3 mols formados. Entendeu? Que ele ferrou com você. Ele quis ferrar, falar aqui. Aí você fala, poxa, mas essa alternativa aqui tá falando. Gente, aqui fala 1 mol. 1 mol. 1 mol é realmente isso aqui, gaivota. Mas falou aqui, ó, produto formado. Lá falou o que no enunciado? Lá falou que formou quanto? 3 mols de NaCl. Então, 175,5. Entendido? Qual foi o total dos 4 mols formados? Vamos pegar o 107. 107. Somaremos com 175,5. Meio, 12, 8, 282,5. Esse aqui do FeOH3 e esse aqui de quem? Do NaCl. Ok? Gaivotinha. Tá certo. Fiz gaivotinha aqui. Fiz gaivotinha aqui. Não fiz gaivotinha aqui. Voltei. Voltei só para fazer a gaivotinha. Almados. Continuando. Aqui, a gente já sabe que é 175,5. Não vou fazer a conta de novo, obviamente. Então, nosso gabarito B de brontossauro. B de brontossauro. Questão 4. Questão chata. Olha só. Quando você fazer balanceamentos, você vai lembrar da regra do macho. O que é a regra do macho? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos uma metal, que é quem? O SO. Quantos tem aqui? Tem um. E aqui tem quantos? Um. Então morreu. Oxigênio por último, então. 3 aqui. 2. Então aqui tem que dar 3. O que nós vamos fazer? Coloca um meio aqui. Pessoa, ficou feio. Então vamos multiplicar por 2. No canal Geografia e Dados eu terminei aqui. Aqui eu falei que vai fazer completo, estou fazendo. Então vai ficar assim. Beleza? 6, 6 aqui. Então tá bom. Aqui nós temos o HCl. Lembre-se da regra do macho. Primeiro nós vamos para quem? Pro ametal. Quem é o ametal aqui no caso? Cl2. Quantos Cl2 tem aqui? 2. Aqui tem quanto? 1. Então coloca aqui. Quantos H tem aqui? 2. Aqui tem quantos? 2. Então é 1. Morreu. Acabou. E agora? Professor, isso vai ter meio? Vai. Regra do macho. Primeiro quem? Carbono. Carbono, repare que o oxigênio está sozinho. Normalmente a gente deixa o oxigênio no final porque ele fica sozinho aqui. Sempre tem um O2 desgramento para nos ferrar. Ou nos ajudar. Então vamos para o CO. Quantos Os tem aqui? 1. Quantos Os tem aqui? Cs tem aqui? Temos um C, um C. Quantos oxigênio tem aqui? 2. E aqui tem quanto? 3. O que nós fazemos? Colocamos meio. O que mais? Ah, não gostei não. Multiplica por 2. Então vai dar 2, 1 e 2. Foi isso que eu fiz aqui? Então tá certo. Fiquei na dúvida se eu tinha multiplicado tudo por 2. E aqui? E aqui, repare, quem está vindo sozinho? O N2. O N2. Então a nossa regra do macho cai por terra.
Nós temos um problema. O N2 que está sozinho. Então a gente vai fazer de trás para frente. Quantos oxigênios tem aqui? Desse lado só aqui que tem oxigênio. E aqui também. Opa, aqui tem quantos? E aqui tem quantos? 4. Então vou meter um aqui e 4 aqui. Beleza? 4 e 4. Opa, mas quantos hidrogênios eu tenho aqui? 8. 4 vezes 2, 8. E aqui? Que eu tenho 4. Então acertei. Agora vamos ver os nitrogênios. 2 nitrogênios com mais 2 vezes 2, 4. 6. Então o que eu faço? Coloco um 3 aqui. Acabou o nosso problema. Continuando. E agora? E agora, quantos N's tem aqui? Vou colocar um aí, para ficar fácil. Quantos N's tem aqui? 1. E aqui? 2. Então vira um meio. Tem quantos H's aqui? 3. Aqui tem quantos? Então eu faço 3 meios. Pessoa, ficou feio. Vamos ficar por 2 então. Beleza. Vai ficar 1 aqui, 3 aqui, 2 aqui. Beleza? 6, 6, 2, 2. Então vamos agora para a última. Opa, a última não. Essa é a penúltima. Achei que era a última já. A última é bem feia. Regra do quem? Do macho. Regra do macho. Quantos Ns tem aqui? Então vamos lá, pronto. Morreu. Quantos BRs tem aqui? 2 aqui. Então, 2 aqui. 2BR2. E quantos Hs agora tem aqui? 2. E aqui? Morreu. Agora vamos para a última. Pode parecer problemática, mas nós temos quem para nos resolver? A regra do macho. Nós temos um metal aqui? Temos um metal. Quem que é o metal? Ca, cálcio. Então aqui tem um Ca3 e aqui tem quantos? 3. É um para 3. Opa, eu fixei o P aqui. Eu fixei o P. Quanto que deu aqui? 2 P's. Eu fixei o P. Então vamos lá. E eu fixei o N também. Então vamos conferir. P aqui, 2. 2 eu tenho que colocar aqui. Beleza? Agora eu tenho 2 P's. Mas quantos H's que eu tenho aqui? 6. Então tem que colocar 6 aqui. Professor, você não olhou o oxigênio. Então vamos ver. Se deu errado, a gente vai ter que dar um jeito aí. 2 vezes 4 mais o quê? 6. 3 vezes 6, que aqui é 6. E agora? Opa, 2 vezes 4 mais o quê? 6 vezes 3. Não precisa nem fazer a conta, é óbvio que é igual. Você vai encontrar aqui 8 com 18, 26. E 26 também aqui, então gaivota. Continuando, amados. Aqui nós temos o quê? Uma mistura. Vou criticar o cara que fez isso aqui. Ele é um trapizomba. Vapor de água. Pelo amor que esse cara tenha a boa senhora Madre Teresa de Calcutá, de Jesus, sei lá quem que você quiser falar. Tô gravando esse vídeo aqui no sábado de aleluia. Não tem nada de aleluia. Amados, vapor é diferente de gás. Vapor é diferente de gás. Professor, porque você vai ver em propriedades coligativas, mas você vai ver que lá nas propriedades coligativas nós temos essa curva aqui, no caso da água. Tá? Não vem ao caso aqui, tem umas que a curva é para cá e tal, da água é assim. O que acontece? Quando você tem um gás, não dá, isso aqui é a pressão e aqui é o volume. Uma simples compressão, uma simples aumento de pressão eu não consigo. Daqui até aqui eu consigo, tá vendo? Mudar para cá, ó, só pressionando o gás. Vai chegar um ponto que essa curva ela é uma exponencial. Eu não consigo com o aumento de pressão. A pressão que eu vou ter que aplicar é tão grande que eu não consigo alterar. Quando eu consigo alterar é vapor. Quando eu não consigo alterar, o quê? Aí é gás. A água, certo? É um vapor de água que a gente tem na atmosfera. Não é gás, água. Ele coloca aqui gasoso, água gasosa. Professor, mas tem água gasosa lá no... Gente, eles colocam gás, mas não é água, é água com gás. Entende? O gás não é água, não é o gás da água, é outro gás. Normalmente um conservante. Não é gás, água. Ok? Tudo bem até aí? Até o gosto é diferente. Você pensou água sendo vapor, ia ter gosto diferente? Não tem.
Não tem. Então, explicado isso aqui, propriedades coligativas, vamos colocar as equações. Opa, não precisa passar esse traço, não. Confundi com a letra B. A letra B que precisa. Qual é a equação, gente? H2 gasoso mais O2 gasoso formando H2O vapor. Mas, como o cara é trapizomba, a gente segue o enunciado para a gente não. Né? O que nós fazemos? Coloca um aqui. Já que tem substâncias simples aqui. Quantos H2 aqui tem? Tem. Então coloca um. Quantos oxigênio aqui tem um? Então o que eu faço? Meio. Professor, tá muito feio. Tá mesmo. Mas, se você quiser, a gente multiplica tudo por 2 e escreve tudo de novo. Agora, 2 aqui mais O2. Não precisa de colocar, né? O tracinho. Não, o tracinho não, 1 aqui, né? Se não tem, é porque é 1. É igual multiplicação, né? Quando não tem, é 1. Ok? Igual, você coloca uma vez x, não, você coloca x mais 3, e não uma vez x mais 3. Continuando. H2O. Gasoso. Professor, você esqueceu 2, esqueci mesmo. Ok. Então, você pode colocar uma dessas duas aí. Pediu equação balanceada, então as duas estão balanceadas. Eu deixaria primeiro, que é mais bonitinho, na minha humilde opinião. Agora, para nossa atividade, a proporção de H para oxigênios é 2H2 para 1O2. Por que isso é relevante? Porque ele pede para a gente representar a mistura antes e depois. Falou que o recipiente é o quê? É um recipiente fechado. Então não escapa gás. É como se você pegasse uma vasilha de água e tacasse lá e fechasse. Se a fechasse de um meio que não tivesse jeito. Mas lá é uma vasilha de gás. Aqui é misturando H2 e O2. Então são coisas diferentes. Vamos fazer um recipiente. Vou fazer um recipiente, já que o texto é em branco, vou fazer ele em branco. Lá no Geografia de Dados deixei vermelho, mas aqui eu vou colocar de branco, porque vocês são especiais. Branco, por causa da letra é branca. Branco no preto, sem preconceitos. Ok? E temos que fechar. Professor, tinha que ser igual, tinha mesmo. Mas, né, fazer um negocinho desse aqui sem ser Ctrl+C, Ctrl+V é difícil. Difícil. Vamos colocar o oxigênio. Vamos colocar o oxigênio. É 1 para 2, né? Então vou colocar quantas bolotas de oxigênio? De O2. Vamos colocar. Pode ser. Lá na Geografia de Dados eu coloquei 3. Aqui eu vou colocar 2, que eu tô com mais preguiça porque eu tô fazendo bolas maiores. Bolas maiores do oxigênio. E o hidrogênio? Eu falei que a proporção é 1 oxigênio para 2 hidrogênios. Então se eu multipliquei por 2 aqui, então aqui é 4. Ok? Vamos então agora fazer 4 H2. 4 bolinhas de H2. Vou fazer menores porque o hidrogênio realmente é muito menor. Olha lá o Harry Potter. Olha o Harry Potter nos atrapalhando. Tá muito engraçadinho, Harry Potter. Aí você vai fazer umas bolutinhas, de preferência com as canetinhas diferentes, sabe? Professor, você mostrar pro professor que você sabe que é diferente. E que você sabe a diferença dos tamanhos também. Os tamanhos. Os tamanhos, igual o pessoal fala. A diferença dos tamanhos. Ok? E agora? Agora é água. A água é como? Temos quantas bolotas de água aqui? Agora nós temos 4 aqui. Se cada bolota só tem. Então só tem 4 bolotas de água. Bola grande, professor? Pois é. É a bola da água. As bolas de água. Dispersas aqui no recipiente. Nossa, ficou grande, viu? Mas vai ficar assim mesmo. Esse oxigênio aqui sofreu mutação. Não, vamos deixar ele mais ou menos igual. Continuando. Aí, o que você vai fazer? Puf, puf. Opa, não ficou bom não. Não ficou bom, vou ter que apagar. Ficou bom não. Aqui, aqui. Pronto. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 1, 2, 3, 4.
Repare que cada bolotinha aqui, dois aqui, parecia um traço estranho aqui. Esses editores, né? Triste. Se alguém tiver um editor melhor, por favor, me fala. Eu edito um PDF. Esse editor aqui não tô gostando dele mais não. Ele tá fazendo muita, né, Harry Potter tá vindo toda hora nele aqui me zoando. Então nós temos esse, ah lá, falando em zoeira, agora tô vendo que o trem tá, eles estão no espaço. Ah lá, falei de zoeira, ah lá, agora que eu notei que os bichinhos estão voando no espaço. Esse pienta fechado, eles estão voando no espaço, triste. Então é mais ou menos isso aí, você vai colocar. Se quiser colocar mais, mantenha a proporção de 1 para 2. Continuando, ele pede para nós classificarmos a reação. Classifique a reação. Deixei aqui, ó. Se você quiser tentar descobrir qual reação que é, dá uma pausa nesse vídeo e você vai descobrir, né? Lê essas aqui e me fale qual que é. Deixa aqui nos comentários antes. Não vale olhar a resposta depois, ok? Vou voltar em 5 segundos, vamos analisá-los. Pronto, agora eu vou analisar. Amados, olha só. Você tem uma reação de adição, é quando você tem duas substâncias diferentes que se agrupam e viram uma terceira totalmente diferente das duas. Quando você tem uma de decomposição, é como se você tivesse uma... Você lembra lá da fissão nuclear? Pois é, eu tenho um átomo lá, por exemplo, de urânio que quebra e vira outro. Entende? E aí? Uma reação de decomposição é, né, uma reação que, por exemplo, vamos pensar, reação de decomposição. Não estou lembrando. Pode ser, vamos lembrar da... Quem vocês querem decompor? CO2. Vamos decompor o CO2. Quem vai ser? C mais O2. Professor, que exemplo fácil, exatamente. Exemplo fácil. Senão você não entende. A gente começa do fácil e vai pro difícil. Tem aquele pessoal que não. Né? Tem um pessoal, né? Leia-se professor TH quando estudava no ensino médio, no segundo ano, ele foi aprender geometria sólida. Só que tinha um problema. Ele queria aprender geometria sólida com uma questão. O que aconteceu? Ele ia para a questão mais difícil do capítulo. Pegava a última questão do capítulo, né, de matemática, eu acho que era do Dante, né, o livro do Dante. Era a questão mais difícil. Quando ele fazia essa questão, ele aprendia. Só que ele demorava 4 dias para aprender essa questão. 4 dias que ele demorava tentando fazer essa questão. E na época não tinha tanta questão resolvida na internet, não. Era difícil. Você tinha que fazer no braço, na raça. Não tinha Braille, não tinha nada. Era você e Deus e o professor. O professor tinha uma ação mais... Né, o professor era obrigado a te ensinar. Tinha que saber alguma coisa. Hoje o professor tem muita ajuda da internet. Enfim. Se ele não sabe, outro professor da mesma matéria sabe. Aí existem consultas, né? Você pode consultar. Aí, né, a gente sai do fácil para o difícil, é mais fácil. Então, essa é uma reação que é de decomposição. Você tem uma substância que vira outras duas, diferentes da que tinha. E a reação de simples troca. Esse danadinho aqui, certo? Esse danadinho aqui, você vai pegar... Vou trocar até de cor aqui. Esse A, ele... Vamos pensar em namoros. Sabe, você tem um casal. Aí você tem uma terceira pessoa do casal. Ele não gosta de ver o casal junto. Vai lá, o que faz? Tenta fazer, né? Essa terceira pessoa, pode ser uma mulher, um homem, não sei, né? Vai lá e faz o quê? O casal vazar. Aí um fica sozinho, entende? E o que acontece? Isso aqui, né? E aí eles viram um outro casal. E de dupla troca? Exatamente, você tem dois casais. Aí os casais resolvem trocar de pares, né? Esse cara fica com esse e esse outro cara aqui fica com esse. Não sei se é cara, né? Enfim, esse indivíduo. Aí tem uma diferença aí. Fica uma reação de dupla troca, literalmente uma dupla troca. Ok? Troca, troca, dupla troca. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Engraçado, muito engraçado. Vocês são engraçados. Vocês estão me permitindo descobrir outras coisas, piadas que eu não tinha feito ainda de química. Olha que eu já fiz muitas.
Professor, e qual que é a da água? Gente, a água você volta aqui, poxa, duas substâncias diferentes formando uma terceira. É quem? Esse cara aí. É uma reação de adição ou síntese, quando você sintetiza alguma coisa. Professor, sintetizei uma ideia, exatamente. Você adicionou uma ideia à sua mente. Ok, então classifica essa reação. Reação de síntese ou adição. Amados, não sei quanto tempo que tá com esse vídeo ainda. Quando eu for editar, né, fazer a edição de áudio e de vídeo, eu descobrirei. Mas foi engraçada essa aula. Foi uma das mais prazerosas que eu já tive aqui, fazendo piadas, criticando o camarada do pet, né, o energúmeno. Enfim, né, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, principalmente de quem viu esse vídeo completo. Viu esse vídeo completo e está, né, vendo até aqui mesmo. Ok, amados? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, destruir o botão de like. Professor, se eu destruir o botão de like, eu não vou conseguir dar mais like. Não, amado. Você vai clicar lá no like com muita veracidade, muita vontade. Ok? Igual o Saitama quando ele dá um soco naquele meteoro. Ele dá com muita vontade, que falando, você não vai destruir minha cidade. Né? Ok? Professor, você vê o One Punch? Vejo. Você joga Free Fire? Não, quem faz isso é só a professora Liliane. Ok, amados? Então é isso, amados. Até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, né? Estou indo gravar semana 4 agora. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Dúvida, né? O que você achar que eu deva ler, tá bom? Não me xingue, por favor. Não me xingue. Sabe? Isso me deixa deprimido. Eu sou uma pessoa. Mentira, não me deixa deprimido, não. Eu só excluo o comentário e oculto o cara do canal. Links, brinks, não falei isso. É isso, amados. Até a próxima aula. Abraços e bons estudos!